É um passo muito importante para que a longo prazo a gente tenha uma mudança de cultura e que a gente consiga incluir o futebol feminino dentro, né, do gosto do brasileiro, que o brasileiro consiga acompanhar mais o futebol feminino. Principalmente porque a imprensa dá muito pouco espaço para o futebol feminino. Sempre com aquele argumento de que o futebol feminino não dá audiência, né? Só que como que uma coisa pode dar audiência se essas pessoas não encontram informação sobre isso? Como é que eu vou querer dar audiência para uma coisa que não passa, que eu não vejo? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, o ano de 2019 já começou bombando, né? Cheio de notícias por aí, mas pelo menos no quesito futebol feminino a gente já tem muito o que comemorar. A primeira notícia que a gente pode comemorar é que a partir deste ano, todas as 20 equipes que fazem parte do Campeonato Brasileiro da Série A vão ter que ter também uma equipe feminina, tanto adulto quanto de base. Isso exatamente quando completa 40 anos que o futebol feminino foi liberado por lei. De 1941 a 1979, um decreto do governo Getúlio Vargas proibia a prática de exercícios considerados incompatíveis com a natureza feminina. E aí, então, agora a gente completa 40 anos que as mulheres voltaram, né, a poder jogar futebol, então isso é muito legal, é uma conquista muito importante para esse ano. Mas aí você pode se perguntar por que isso é importante, né, criar essa exigência para os clubes. Por que isso é importante? O que isso pode ajudar? Bom, como poucos clubes ainda possuem categorias femininas, poucos clubes dão espaço, né, para as meninas jogarem, a gente cria mais oportunidade, a gente cria mais vagas, vamos dizer assim, de emprego para as meninas que querem jogar profissionalmente, que querem viver do esporte, viver do futebol. E tendo mais vagas, a gente tem mais meninas jogando, a gente tem um crescimento do esporte, a gente também pode ter descoberta, né, de novos talentos. Isso é muito importante para o Brasil, para a seleção brasileira também, que vem conseguindo, né, mais espaço. Enfim, a gente já descobriu grandes jogadoras como Marta, Formiga, enfim, Cristiane. Então, tendo mais vagas, mais meninas podem jogar e a gente pode sim descobrir mais talentos. Além disso, ter grandes camisas do futebol brasileiro vestindo as meninas agrega muito valor, porque os torcedores já se identificam, né, já tem uma identificação com aquele clube, então isso também passa para o futebol feminino. A gente consegue criar uma relação, isso é muito bom, cria, né, uma vontade das pessoas também assistirem o futebol feminino. Hoje, dos 20 clubes que vão jogar a Série A desse ano, só 7 já têm equipes femininas formadas, que são o Ceará, o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, o Grêmio, o Internacional e o Santos. O que significa que, em teoria, a gente vai ter mais 13 clubes com equipes femininas. Eu digo em teoria porque alguns clubes estão fazendo parceria com outros clubes menores que têm equipes femininas e aí não vão montar uma nova equipe e sim dar apoio para essa equipe que já está formada. Isso é um passo muito importante para a categoria feminina, para o futebol feminino, mas infelizmente ainda não garante a profissionalização do esporte. Tirando essas equipes que eu falei aqui, que já tem uma equipe feminina formada, só outras 4 dos 20 clubes que vão disputar a Série A começaram a formar uma nova equipe. E ainda, né, naquele esquema que eu falei, fazendo parceria com outros, enfim. Isso também não garante que as meninas vão ter salário, que vão trabalhar profissionalmente. As equipes que estão formando, que estão nesse processo de formação, divulgaram que os salários das meninas vão ser em torno de R$ 1.500 a R$ 4.000. Um valor, né, que fica muito longe do que a gente vê dos jogadores aí da Série A, da Série B, inclusive, também. E o que é muito legal também é que a CBF divulgou que as equipes que não cumprirem essas regras, né, de licenciamento podem sim ficar fora de grandes competições, como, por exemplo, o próprio Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Sul-Americana. É um passo muito importante para que a longo prazo a gente tenha uma mudança de cultura e que a gente consiga incluir o futebol feminino dentro, né, do gosto do brasileiro, que o brasileiro consiga acompanhar mais o futebol feminino. Falando em acompanhar, isso está muito ligado à segunda notícia boa que a gente tem para a modalidade. É que esse ano tem Copa do Mundo de Futebol Feminino, vai ser disputado na França em junho, e a TV Globo divulgou que pela primeira vez vai transmitir todos os jogos da seleção feminina. Desde que a competição começou em 1991, essa é a primeira vez que isso acontece. E isso é muito importante porque a TV Globo tem uma audiência enorme, ela chega a quase 100 milhões de pessoas, então é um espaço muito importante para estar divulgando o futebol feminino, para que a gente consiga espaço para mostrar a modalidade das meninas, como as meninas jogam e como elas têm potencial também. Além disso, o Sport TV também vai transmitir os jogos do torneio e o Globoesporte.com vai transmitir os jogos da seleção brasileira ao vivo no site. Transmitir os jogos para um público desse tamanho é muito importante para a visibilidade do esporte, principalmente porque a imprensa dá muito pouco espaço para o futebol feminino.
sempre com aquele argumento de que o futebol feminino não dá audiência, né? Só que como que uma coisa pode dar audiência se essas pessoas não encontram informação sobre isso? Como é que eu vou querer dar audiência para uma coisa que não passa, que eu não vejo? Como que as pessoas podem criar o hábito de gostar de futebol feminino, de assistir o futebol feminino, se elas não encontram essas transmissões? Fica um pouco difícil, né? Aliás, a Olimpíada do Rio quebrou muito essa justificativa de que não tem audiência para o futebol feminino, porque a quarta maior transmissão que teve mais audiência nas Olimpíadas foi de uma partida de futebol feminino do Brasil contra a Austrália pelas quartas de final. Ou seja, tem sim audiência, o que falta é que os veículos de comunicação passem mais, tragam mais o futebol feminino para as pessoas. A visibilidade da TV pode trazer uma realidade diferente para o futebol feminino. Pode atrair patrocinadores, pode atrair um maior público, pode inclusive despertar o interesse dos clubes brasileiros em investir no futebol feminino. E quem sabe não seja esse o grande empurrão que o futebol feminino precisava para deslanchar aqui dentro do Brasil. Então anota aí na sua agenda que a competição começa no dia 7 de junho e a gente precisa dar a nossa audiência, precisamos assistir, comentar, compartilhar, enfim, dar o apoio que as meninas precisam e merecem. Enfim, pessoas, a gente sabe que foram pequenas conquistas, mas que sim merecem ser comemoradas, porque é um passinho de cada vez que a gente chega lá onde a gente quer. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para quem quiser acompanhar o futebol feminino, tiver interesse, né, para saber datas, enfim, quando são os jogos. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês poderem ir lá buscar mais informação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha e deixa aqui nos comentários também se vocês se interessam, né, por esportes, por futebol feminino, porque daí eu posso trazer mais conteúdos desse tipo aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!